Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 22 e versículo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: E os fariseus, ouvindo que ele quisera enmudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha intervir nesse culto agora, falando conosco, ó Pai. É a Tua palavra, é o Teu povo. Precisamos ouvir a Tua voz para poder sermos transformados. Dá-nos sabedoria e entendimento, Senhor, para que nós venhamos desviar os nossos pés de todo e qualquer engano e erro. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Bom, hoje nós vamos começar uma mensagem que só iremos terminar no próximo culto. Hoje nós vamos estar falando acerca dos 10 mandamentos. Embora não iremos falar sobre todos os 10, nós vamos falar somente a primeira parte dos 10 mandamentos. Nós temos que compreender que os 10 mandamentos são divididos em duas categorias diferentes. A primeira categoria, ou a primeira divisão, se quiserem colocar dessa forma, é a nossa relação com Deus. Os 10 mandamentos têm a primeira parte, que trata dos relacionamentos do homem para com Deus, e tem uma segunda parte que fala do relacionamento do homem para com o homem. Hoje, em especial, nós estaremos falando acerca dos 4 primeiros mandamentos, que são os 4 mandamentos que falam do relacionamento do homem com Deus. Para nós termos uma compreensão um pouquinho melhor, para nós nos atermos um pouco mais aos textos da Bíblia que falam sobre os mandamentos, nós vamos estar usando o primeiro lugar onde se fala acerca dos 10 mandamentos, que se encontra no livro de Êxodo e no capítulo de número 20. Ok? Eu vou estar citando inclusive os versículos. Se os irmãos quiserem acompanhar com suas Bíblias, façam isso, porque será muito bom, porque todos conseguiremos compreender exatamente o que o Senhor quis para o seu povo naquela época e o que o Senhor quer conosco nesse período agora. Antes exatamente de nós entrarmos nesse texto do livro de Êxodo, capítulo 20, nós precisamos entender um pouco do texto que nós lemos para entrar nesse assunto. O texto que nós lemos, Jesus ele divide os mandamentos, os 10 mandamentos, ele divide em duas partes, e ele reduz ou resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. A nossa intenção aqui não é ressuscitar a obrigação de seguir os 10 mandamentos passo a passo. Muito pelo contrário, até porque o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus mesmo nos diz, é que estes 2 mandamentos são o resumo de todos os 10 e também toda a lei e os profetas, tudo que foi escrito no Velho Testamento,
está atado, está amarrado, está preso em cima desses dois mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus, ele faz essa divisão, citando esses dois versículos, essas duas formas. Por quê? Porque nós vemos os 10 mandamentos, como já foi dito, dividido em duas seções, em duas partes. A primeira, onde o homem tem que cumprir regras no relacionamento com Deus, e uma segunda, regras em relacionamento para com o próximo, para com o homem. Jesus diz: o primeiro e grande, o maior de todos é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, em cima deste primeiro versículo que Jesus cita, e os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, é que nós estaremos meditando um pouco nesta noite. É claro que é um pouco, porque se nós fôssemos falar profundamente acerca desses 4 mandamentos, teríamos que fazer um curso teológico para compreendermos todos eles. Mas falaremos hoje de uma forma reduzida, da forma com que o Senhor quer que nós venhamos entender, para nós colocarmos em prática nas nossas vidas. E de momento algum vocês vão compreender de forma diferente do que Jesus disse, que o maior de todos é amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque os 4 primeiros versículos falam exatamente a respeito disso. Os 4 primeiros mandamentos falam exatamente acerca disso. E o primeiro mandamento que nós vemos, que o próprio Deus dá a Moisés, para que ele venha transmitir ao seu povo, é: não terás outros deuses diante de mim. Deus está dizendo ao seu povo: não tenham outros deuses diante de mim. Vamos tentar compreender o que Deus está querendo deste povo. Quando Israel é chamado para sair do Egito e ir e tomar posse da sua terra prometida, lá em Canaã, o povo daquela época tinha por costume, por hábito, adorar vários deuses, e eu até já falei a respeito disso aqui. Se nós fizermos uma retrospectiva de mensagens atrás, nós vamos lembrar que naquela época existiam vários deuses, e um dos mais importantes para o povo daquela época, para o povo que habitava na terra de Canaã, era Baal, que seria como que se fosse um deus maior. E existiam também os Balaíns, que eram os subdeuses, que eram inferiores a Baal, mas estavam numa mesma linhagem e também eram adorados pelo povo daquela época. E o que Deus está dizendo ao seu povo aqui é: não tenham outros deuses diante de mim. Por que Deus não queria que houvesse outros deuses diante do povo de Israel? Primeira razão: não existem outros deuses. Só existe um Deus. Baal, Baalim, ou qualquer outro Deus que nós pegarmos, que existiam naquela época, todos os deuses pagãos, eram todos eles inventados pela mentalidade humana. Não eram deuses de verdade. Eram invenções do homem. Como o próprio Senhor diz, tinham boca, mas não podiam falar. Tinham olhos, mas não podiam ver. Por quê? Porque eram esculturas feitas, arquitetadas pelas mãos dos homens. Por quê? Porque o homem tem em sua essência, em sua natureza, o desejo de ter um encontro com o seu Criador. Ele tem em sua essência o desejo de adorar, e por não conhecer a Deus, ou por se negar a adorar a Deus, então cria seus deuses para estar
anjos caídos ou pelo próprio Lúcifer, para poder ser enganado e então adorar a deuses vários por aí. Deuses criados pela mente humana ou apresentado pelos próprios demônios ou apresentados pelo próprio Lúcifer. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Jesus, ele certa vez, ele fala acerca do dinheiro. E ele nos apresenta, nos deixa entender que o dinheiro ele acaba substituindo o próprio Deus. E vamos ter uma compreensão disso. Em outras oportunidades eu também já falei a respeito disso. O dinheiro tem poder de dar coisas que normalmente nós pedimos a Deus. Se alguém está doente e corre atrás de um bom médico, é lógico que o fato dele pagar um bom médico não significa que ele vai ser curado, mas a possibilidade é maior. Se ele é uma pessoa rica, tem muito dinheiro, ele não tem necessidade, por exemplo, de passar fome, necessidade de ter o que se vestir, porque ele tendo dinheiro, ele vai à loja e compra, ele vai ao supermercado e compra. Então o dinheiro acaba tirando do homem a necessidade de buscar a Deus, porque o homem sente a necessidade de buscar a Deus também para suprir as suas necessidades particulares. Mas Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Crer em outros deuses, buscar outros deuses, é uma afronta a Deus, é uma afronta a Jeová, é uma afronta ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Observe que o segundo mandamento, ele tem uma certa semelhança, ou ele está atrelado ao primeiro mandamento. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Observem bem, Deus está dizendo assim: olha, não façam imagem de escultura de nada do que tenha por aí. Não que exatamente a qualidade ou a prática de se fazer uma escultura, de se fazer uma estátua, de se esculpir alguma coisa, algum desenho, seja exatamente um pecado. Isso não é pecado. O pecado é como ele diz aqui: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aqui é que está o pecado. É aqui que a maioria das pessoas não conseguem compreender o mandamento do Senhor. Quando ele é contra a idolatria, é onde o homem ele cria para si um ídolo, ele cria para si um ser superior, e então se dobra diante dele e presta a ele culto. Deus é um Deus zeloso, ele ama o seu povo e não quer dividir a sua glória com ninguém. E aí, quando você fala de idolatria, aqueles que praticam idolatria, eles dizem assim: não, mas esta imagem é só uma lembrança de fulano de tal, que já viveu e que morreu e que foi uma pessoa perfeita. O problema não é a imagem, não é a escultura que a pessoa fez. O problema está exatamente em quem ela representa e a prática de
fala que uma pessoa, depois que morre, ela não tem mais influência alguma aqui neste mundo. A Bíblia nos diz que ao homem, depois que ele morre, ele não tem como voltar mais até aqui. Então, como que alguém pode querer pedir um milagre a alguém que já morreu? Isso é idolatria. É isso que Deus está combatendo nesses versículos. Se dobrar diante de imagens, esculturas, de ídolos, de coisas criadas pelo homem, seja ela com forma de animal, seja ela com forma de animal aquático, de animal terrestre, de animal que voa, seja ela em forma de homem, seja ela em forma de estrela, em forma de lua, seja o que for, é pecado contra Deus. E não é um homem que está dizendo, é a Bíblia. A mesma Bíblia que é usada por todos aqueles que se dizem cristãos. Façam a busca, leiam o que o texto diz aqui. Não te encurvarás a elas, nem a servirás. Se aquele personagem na sua vida religiosa é o seu padroeiro, ou seja, o seu pai, aquele a quem te defende, aquele a quem você busca, então você está caindo neste versículo, está se dobrando a este versículo. Se é um homem ou uma mulher, já morreu, não tem mais o que fazer por você. Aí você pode me perguntar, mas os milagres que acontecem? Jesus ele diz assim, que se o homem, seja quem for, tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá um monte, saia daqui e vai acolá, e o monte vai. É o resultado da tua fé, e não porque Ciclano ou Beltrano agiu em seu favor. É verdade, aleluia. Se você é um idólatra, ou mesmo que você não considere, a Bíblia está dizendo que sim, você está caindo num erro ao qual Deus se abomina, ao qual Deus tem como abominação diante dos seus olhos. Arrependa-se e busque a Deus de verdade, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que está sobre todas as coisas, ao Deus que é zeloso, que zela pelo seu povo. E tem mais, a Bíblia até nos diz que o Espírito Santo tem ciúmes dos seus. E se ele tem ciúmes dos seus, exatamente por causa disso, porque está se dando o amor que deveria se dar a Deus, está se dando um objeto, está se dando a um ser que nem pode te ouvir. Abandone este pecado e adore ao Senhor teu Deus, ao Criador dos céus e da terra. Glórias sejam dadas a Deus. Terceiro mandamento: não tornarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí voltando um pouquinho, vamos voltar só um pouquinho, que faltou uma coisa a ser dito sobre esse segundo mandamento. Observe o que Deus diz para quem pratica este erro. Sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem pratica esse tipo de coisa aborrece a Deus. E quem aborrece a Deus está levando maldição para dentro do seu lar. É a Bíblia quem está dizendo. É Deus quem mandou Moisés escrever isso. Leia sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo de número 5. Mas tem uma solução. Ele diz ainda: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você ama a Deus, guarde então seus mandamentos, porque aí haverá misericórdia para você. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus ele está dizendo aqui, neste versículo, que o homem não deve se firmar no nome de Deus para cometer os seus erros. Não se deve fazer juramento em nome de Deus e mesmo assim continuar cometendo erro. Você sabe que é mentira e você fala, eu juro por Deus, e é mentira. Pecado contra Deus. Em tudo coloca o nome de Deus. Em piadas imundas, em conversas que desagradam a Deus, se coloca o nome dele, o nome de Deus, zombando dele. É um pecado. Não tomarás o nome do Senhor. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Para muitos pode parecer brincadeira, para muitos pode parecer inocência, mas o que Deus como tem por abominação, Ele continuará tendo como abominação. Honre o nome do Senhor. Use o nome de Deus na hora certa, da forma correta. Use o nome de Deus para que Ele seja glorificado e não escarnecido e não zombado, porque um dia nós teremos que dar conta de tudo que nós falamos. Teremos que dar conta diante de Deus. Seremos julgados por aquilo que fizemos e falamos. Não tome o nome de Deus em vão. Para que se tenha uma ideia, o judeu ele tinha um zelo tão grande pelo nome de Deus, um zelo tão grande pelo nome de Deus, que os escribas ou os copistas, os homens que eram responsáveis por escrever ou por transcrever os mandamentos, a Bíblia, cada vez que iam escrever o nome de Deus, eles se banhavam, eles tomavam banho pelo zelo que tinham em relação ao nome de Deus, com receio, com medo de falar o nome de Deus em vão. Eles criaram o que é chamado de pentagrama, que é a junção de 5 letras, que ela sozinha não seria possível soletrar ou falar o nome de Deus, para não caírem no erro de, ao escrever o nome de Deus, estarem pecando. Então eles criaram, só usavam o nome de Deus, falavam somente em 5 letras. O que nós conhecemos em português como Yahvé ou como Jeová, não é a forma original, a forma verdadeira. Por quê? Porque eles não colocaram as vogais no nome. Então nós estamos errados em chamar Deus de Jeová ou de Yahvé? Não, não estamos errados. Essa foi a forma que foi transferida para a língua latina, para o nosso português. Não está errado, mas no original, no hebraico, é uma junção de letras que não é possível se pronunciar. Não existe uma pronúncia correta. E com o passar dos anos, os próprios judeus se esqueceram de como formava a pronúncia correta do nome de Deus. No hebraico, se transferindo para o português, traduzindo para o português, o nome de Deus nas escrituras está escrito com as seguintes letras: o Y, o H, o V e o H de novo. Estas são as 5 letras que, traduzidas para o português, formariam o nome de Deus. Impossível de se pronunciar isso. Então, para que se tornasse fácil na língua portuguesa de ser pronunciado, colocaram depois do I a letra A e depois da letra V a letra E. Aí ficou Yahvé ou Yehová.
Y-E-H-O-V-A, para que nós pudéssemos pronunciar esta palavra. O judeu tinha um zelo muito grande pelo nome de Deus. E muitas vezes nós ficamos falando, ou muitas vezes você fica falando o nome de Deus de uma forma que o nome dele é desprezado, é menosprezado, o nome dele é escarnecido em suas conversas, na tua forma de falar. Deus é um Deus zeloso, lembre-se disso. E o quarto mandamento que nós vamos falar hoje é o mais polêmico de todos os 10 mandamentos, que nós encontramos ele no versículo 8, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Este é o quarto mandamento. Observem que todos estes mandamentos estão falando de um relacionamento do homem para com Deus. Primeiro, não tenha um Deus não tenha outro Deus diante de Deus. Não faça nenhuma imagem, não crie nenhum ídolo para você se dobrar e adorar no lugar de Deus. Também não tome o nome de Deus em vão. E agora, lembrar-se do dia do sábado para o santificar. Este mandamento tem sido motivo de muita gente se desviar da verdade. Este mandamento, mal interpretado e mal ensinado por algumas seitas, acaba sendo motivo para separação dos homens da verdade para a mentira. Muitos são levados a sair da verdade do evangelho puro e verdadeiro que Cristo nos ensinou, para entrar em seitas onde ensinam mentiras. Se nós buscarmos, se nós formos compreender este versículo, se nós pegarmos somente no português, somente na nossa língua, é um tanto difícil de nós compreendermos isso aqui. Mas se nós buscarmos no original, esta palavra escrita aqui como sábado, traduzida como sábado, ela é uma palavra em hebraico que se diz sabat, que tem um significado de descanso, e que acabou se dando o nome do 7º dia da semana como sabat, que significa descanso. E como é traduzido para o português como sábado, seria o 7º dia da semana. Só que quando nós pegamos a Bíblia em português, temos um pouco de dificuldade de compreendermos este mandamento. Compreenda o seguinte: Deus está falando para se guardar o sábado, o sabá. Deus está mandando guardar e santificar o sabá. Agora eu quero que nós venhamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 11 e versículo de número 28 a 30. Aqui nós vamos encontrar nesse texto mais uma vez essa palavra sabá sendo colocada no original. Mais uma vez, a mesma palavra que foi traduzida para o grego, sabá, está aqui. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o sabá para as vossas almas, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta palavra que é traduzida aqui como descanso e não como sábado, no original é a mesma palavra. Observe bem, quem que é o sabá? Quem que é o nosso sábado? Jesus está dizendo assim: eu sou o seu sábado, venha a mim e encontrareis então o seu descanso. Deus coloca este mandamento, ou sábado, como um símbolo daquilo que viria ainda a acontecer, daquele que ainda viria, que ainda chegaria, que é o nosso Jesus, o nosso descanso. É nele que nós encontramos descanso para a nossa alma. Aleluia. O sábado deveria ser observado como dia de descanso, dia de se guardar
a Deus. É em Cristo que nós encontramos descanso para a nossa alma. É em Cristo que nós adoramos a Deus. Verdade. Observe que ele até nos ensina o seguinte: quem quiser orar, vai buscar a Deus. Ore em nome de Jesus. Peça ao Pai em nome de Jesus, que o Pai vai conceder. É Jesus quem nos santifica. Foi o sangue dele que foi derramado para que Deus fizesse justiça em nossas vidas. Aleluia. O nosso descanso não está preso em um dia, mas e sim em Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Guardar o sabá é obrigação de todos nós. Nos guardar e nos santificar no sabá é obrigação de todos nós. Nos guardar e nos santificar em Cristo é obrigação de todos nós. É um mandamento que ainda vale. A grande diferença é que uma data, um dia foi substituído por Deus, foi substituído por Jesus, que é o nosso Cristo, que é Deus. O nosso descanso não está mais em um dia, e sim em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o nosso sabá. Os mandamentos do Senhor continuam valendo para os dias de hoje. A grande diferença é a forma com que se interpreta, é a forma com que se engana as pessoas, porque estão fazendo trabalhos terríveis para tirar homens de dentro da igreja de Cristo para levar para o inferno. Seitas criadas por homens, inspiradas por demônios, para tirar o homem da verdade e levar para a mentira, prendendo o homem a objetos, a coisas, e não ao próprio Deus. Essa primeira parte dos mandamentos de Deus nos prende a uma adoração verdadeira a Deus. É o nosso relacionamento santo, puro e verdadeiro com Deus. Deus quer que nós venhamos relacionar com Ele, e Ele impõe regras, e estas são as regras que nós devemos seguir. E voltando ao que Jesus nos ensina acerca desta primeira parte deste ensinamento, Jesus ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ei, se você ama a Deus de todo o teu coração, você não vai criar outros deuses para adorar, para substituir ao nosso Senhor. Se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, você não vai se dobrar diante de imagens criadas ou seres criados por homens, nem mortos, nem vivos, nem objetos. Você vai adorar a Deus unicamente, e de todo o teu pensamento, ou como dizem outras versões, de todo o teu entendimento. Entenda que o que te santifica não é o dia, e sim Cristo é quem te santifica. Aleluia. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos, e resume esses 4 mandamentos que nós aprendemos um pouco mais sobre eles hoje. E no próximo culto nós estaremos aprendendo mais sobre os outros 6 mandamentos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.